Salve pessoas! Sejam bem-vindos à primeira videoaula do curso As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Educação. Sou o professor Bellini, sejam bem-vindos, uma ótima aula e lá vamos nós! Nessa primeira videoaula nós abordaremos praticamente dois tópicos, sendo o primeiro deles o medo do novo e o segundo que é propriamente a tecnologia aplicada à educação. Falando ainda em medo de mudanças, vamos abordar um ponto que não é específico, obviamente, da questão tecnológica, mas que é a resistência do ser humano a mudanças. O ser humano, por natureza, é refratário às mudanças, porque essas mudanças normalmente nos tiram da zona de conforto. Aquela região, aquela zona onde nós nos encontramos, nos acomodamos, ela é cômoda, é um território conhecido, e diante disso é que vem aí essa resistência, a aversão às mudanças. Algumas pessoas aceitam essa mudança com maior naturalidade, outras nem tanto. E com a tecnologia não é diferente, tanto é que nós temos aqui um conceito relativamente novo, que é a tecnofobia, que vem exatamente dar nome ao medo da tecnologia. E aí, alguns desses questionamentos, por que a tecnologia traz tanto medo, por que a tecnologia traz tanta resistência, são algumas questões que nós abordaremos ao longo dessa videoaula e tentaremos responder de alguma forma. Não temos aí a pretensão de dar respostas, até porque esse assunto é bastante amplo e merece ser discutido com muito mais profundidade. O que nós faremos aqui é simplesmente limitarmos a questão, a análise da tecnofobia em relação à educação. E aí é inevitável não aliarmos esse medo, essa rejeição, diante das dificuldades, diante da falta de conhecimento, principalmente dos recursos tecnológicos e dos benefícios que esses recursos podem trazer. E esses benefícios vão muito além daquilo que se imagina dentro de uma sala de aula, simplesmente colocando lá algumas transparências, algumas projeções. A utilização de recursos tecnológicos é algo que vai muito além disso. E, pelo menos ao meu ponto de vista, é algo que pode realmente causar uma revolução na educação. Um desses conceitos, uma dessas mudanças, é exatamente essa nossa própria videoaula. Essa forma mais descompromissada, essa forma menos formal de aprendizado, sem a necessidade de um ambiente formal, sem a necessidade de frequências e horários rígidos, que nos possibilita, que possibilita qualquer pessoa que queira aprender, e hoje é possível afirmar que qualquer tipo de conteúdo possa ser buscado pela internet, possa ser buscado através de recursos tecnológicos, redes de relacionamentos, redes de pesquisa, tudo isso faz parte desse contexto da utilização da tecnologia e a sala de aula. Continuando a nossa discussão quase que filosófica sobre o medo de mudança, olha que pensamento interessante dito por Sócrates, um dos grandes filósofos da humanidade, e que reflete bastante essa relação entre o medo da mudança, o medo do desconhecido. Sócrates, que viveu lá antes de Cristo, disse: se os homens aprenderem a escrever, o esquecimento será implantado em suas almas, pois deixarão de exercitar a memória e passarão a confiar somente no que está escrito. Aí eu fico pensando, imagina se Sócrates vivesse nos dias atuais, com todos os recursos tecnológicos que nós temos e com tudo aquilo que nós mandamos de mensagem. É óbvio, alguns séculos, alguns milênios estão aí constatando que essa filosofia, que esse pensamento, que essa quase profecia de Sócrates não se concretizou. O homem aprendeu a escrever, o homem aprendeu a ler, o homem aprendeu a desenhar, e nem por isso ele perdeu as suas faculdades. Nem por isso a memória deixou de ser utilizada. Tá, tudo bem, eu sei que cabe algumas discussões, mas isso é assunto por uma outra discussão. O que nós estamos falando aqui é simplesmente da questão de que essa forma de pensar, esse medo, ele se reflete ao longo da história da humanidade. Se nós formos analisar um pouco aí os ciclos históricos, nós vamos verificar que esse medo sempre se fez presente. A tecnologia é só mais uma fase, é só mais uma etapa, que também traz e incorre no medo. O medo da mudança, o medo do desconhecido, assim como vários outros medos que já
assolaram a humanidade e que sem dúvida nenhuma ainda virão. Então, assim como, né, esse pensamento, essa forma de ver do nosso ilustre filósofo Sócrates não se concretizou, né, eu também penso que a tecnologia não vai acabar com a educação, não vai acabar com o emprego, né, ou com tantas outras coisas negativas ao qual normalmente ela é associada. Né? A tecnologia, sem dúvida, vai trazer muitas mudanças, ela já está trazendo muitas mudanças, né? Já gerou uma revolução na forma de pensar, de escrever, de fazer negócios, e eu não tenho dúvida nenhuma de que todas essas mudanças ainda estão só no início, muita coisa ainda há por vir. Né? Mas, no entanto, o que nós não podemos fazer é simplesmente negarmos a tecnologia, ficarmos aí saudosistas, porque antigamente isso não existia, hoje existe, é uma realidade e talvez eu possa estar enganado, assim como Sócrates esteve aí na sua afirmação, mas eu tenho certeza que esse é um caminho sem volta. Né? A tecnologia não vai deixar de existir porque nós não concordamos, porque nós não acreditamos ou porque temos medo. O que nós temos que fazer, como qualquer medo que venhamos a ter, né, é conhecer a causa, conhecer a razão desse medo, conhecer o fator que nos gera esse medo e encontrar formas de superá-lo. E a tecnologia não é esse bicho todo de 7 cabeças que alguns acham que ela é. E eu creio que assim, todo esse medo, toda essa preocupação vai desaparecer à medida que as pessoas comecem a associar a tecnologia com coisas banais do dia a dia, que já são feitas, né? Não é que nós ainda vamos ter que fazer. Né? A tecnologia já se faz presente de uma forma muito intensa no nosso dia a dia. E por muitas vezes nós sequer nos damos conta. Então, essa é a grande questão. Por que ter medo de algo que nós já utilizamos? Né? Todo esse pavor, ele tem que ser superado pelo conhecimento de ferramentas, de técnicas e pela utilização, né, desses recursos ao nosso próprio benefício, ao nosso próprio favor. Voltando a falar aí sobre o medo, né, os fatores que levam ao medo, que levam às resistências, às mudanças, creio que é o que falamos há pouco, né? Um dos principais pontos que levam à resistência, que levam ao medo, é a falta do conhecimento. É uma frase bíblica e profética, né? Mas é válida nesse contexto também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do medo também. Né? Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós dominamos, deixamos de ter medo. O homem já teve medo de muitas coisas, já teve medo do fogo, já teve medo do trovão, né? Já teve medo de coisas que não são racionais, né? Que hoje, analisando, não há nenhuma racionalidade naquele medo. E por que ele existiu? Pelo desconhecimento, pela falta de domínio do assunto. Aqui nós temos mais uma frase, né, em cima do qual vale a pena aí uma reflexão nossa. As crianças nascem em uma cultura em que se clica, e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos. Essa é uma frase interessante que reflete bastante a realidade da grande maioria do ambiente educacional. Por que a tecnologia ainda encontra tanta resistência no meio acadêmico? Uma das possíveis respostas, ao meu ponto de vista, é muito simples, é porque a tecnologia ela é muito mais natural, digamos assim, aos próprios alunos do que aos professores. Né? E essa frase explica bem isso. As crianças, a geração atual, a geração dos que hoje se encontram no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, é a geração que praticamente já nasceu dentro do ambiente tecnológico. Diferente da grande maioria dos educadores e professores que não nasceram dentro dessa geração. Eu mesmo faço parte de uma geração que aprendeu a usar a tecnologia, né, mas do qual a tecnologia não foi algo que fez parte da minha infância, né, que vem desde a minha formação base. Né, nós temos que aprender, nós temos que nos inserir dentro desse contexto, dentro desse novo universo, que para a grande maioria dos nossos alunos já é cotidiano, já é algo que faz parte do domínio dele desde que ele aprendeu as suas primeiras palavras. Né, a gente brinca que as crianças hoje, elas, antes de aprender a falar papai e mamãe, elas estão postando isso no Twitter, né, no Facebook, porque é algo tão simples, é algo tão natural para eles que não causa nenhuma estranheza. A estranheza é de boa parte dos professores e educadores que tem que se ambientar, tem que aprender a dominar essas técnicas para que possamos chegar num ponto de equilíbrio.
né? E toda essa mudança equivale a essa nossa reflexão, a essa nossa conversa. E vamos agora definir propriamente o que é a tão falada e famosa tecnologia de informação e comunicação, chamada aí pela sigla, né, de TIC. Normalmente é comum nós vermos essa sigla TIC, e o que significa? É a tecnologia de informação e comunicação. E nada mais é do que um conjunto de coisas, né? Tecnologia de informação e comunicação é um conjunto de hardware, software e telecomunicações. Vamos por partes. O que é o hardware? Hardware é todo equipamento, é toda a parte física de um sistema. Por exemplo, seu computador, né, a tela, o teclado, o mouse, isso é o hardware, isso é a parte física. Software. Software é a parte lógica, são os aplicativos, comumente chamados aí de programas. Por exemplo, desde o sistema operacional até o próprio aplicativo, até o próprio software que você está utilizando nesse momento para assistir essa nossa videoaula. Tudo isso é software, a parte lógica, é aquilo que nós não conseguimos tocar, não conseguimos pegar, mas que é a alma de qualquer sistema tecnológico. E telecomunicações são os meios através do qual a comunicação acontece. Então, a rede, a internet, todos os recursos que possibilitam as comunicações. Tudo isso com um único objetivo, seja em negócio, em pesquisa, em ensino, que é facilitar a vida cotidiana. Eu costumo dizer, né, que a tecnologia ela tem que servir para facilitar, porque a partir do momento que a tecnologia complicou, ela deixou de exercer o seu papel e ela deixou de ter função. Né? A tecnologia é algo que serve para simplificar qualquer processo. Se isso não aconteceu, tem algo errado. Né? Não talvez com a tecnologia em si, mas com a forma através do qual ela vem sendo empregada. Voltando agora a nossa conversa mais para as aplicações, para a parte prática da tecnologia dentro do ambiente educacional, vamos abordar aqui alguns pontos importantes da utilização da tecnologia. Um deles, por exemplo, é a descentralização do saber. Isso é um ponto importantíssimo e fundamental. Né? O conhecimento. De quem é o conhecimento? Quem detém o conhecimento? O conhecimento é algo que é feito para ser socializado. O conhecimento, quando centralizado na mão de poucas pessoas, ou de um número muito restrito de pessoas, ele não serve para muita coisa. O conhecimento ele deve ser expansivo, ele tem que se dividir. O conhecimento talvez seja a única coisa que quanto mais se divide, mais se multiplica. São conceitos contraditórios a princípio, mas é isso. Quanto mais você divide o seu conhecimento, quanto mais você divide o seu saber com outras pessoas, mais você aprende. E qualquer professor já aprendeu isso na prática, na vivência na sala de aula. Nós estamos ali para passar um conteúdo, mas por outro lado também aprendemos muita coisa com essa troca de experiência com alunos e com outros colegas, com a comunidade de uma forma geral. Então, a tecnologia é algo que nos permite essa descentralização, é algo que nos permite socializar através desse segundo item, que é a facilidade para divulgar produções. Hoje, divulgar conhecimento, socializar o conhecimento e o saber é algo relativamente fácil. Nós não precisamos mais unicamente e exclusivamente depender de uma editora, de livros editados de formas formais, através dos meios tradicionais de edições. Nós podemos divulgar hoje as nossas produções através de inúmeras formas, como essa, por exemplo, uma videoaula, através de um blog, através de uma rede social. Então, existem muitas formas de socializar o conhecimento, de divulgar as nossas produções, e muitas formas gratuitas, o que é mais interessante, o que possibilita essa descentralização. Quer dizer, a quem detém o conhecimento hoje? Quem detém o conhecimento? Aquele que quiser saber. Quase que tudo é possível de ser pesquisado, exceto aí segredos comerciais, segredos industriais, aí é uma outra discussão, mas o conhecimento em si, qualquer um pode buscar a qualquer momento, através, por exemplo, da formação de redes de estudo. Eu posso hoje, através da internet, utilizando poucos recursos tecnológicos, investindo muito pouco, na questão aí da compra de equipamentos, você não precisa nada mais do que o seu próprio computador, a linha de internet, o banda larga que você já tem, um microfone, uma webcam, para poder falar e ver pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, trocar experiências hoje com alunos, com outros professores, com colegas de outras regiões do país e mesmo de outros locais do mundo, de outros países, é relativamente fácil.
né? Então, formar esse núcleo de estudos multidisciplinar, multicultural, é de uma riqueza impressionante para o ambiente educacional, né? Nós, hoje, saímos daquele ambiente delimitado da sala de aula e passamos para um ambiente sem fronteiras, né? Isso traz muitas facilidades, não só na questão da formação da rede de estudo propriamente dita, mas até como facilidade de estudo para os próprios alunos, que podem se utilizar desses recursos para formar grupos de discussões pós-aula. Afinal de contas, isso também é, né, mais que conhecido, que ninguém consegue aprender todo o conteúdo somente dentro da sala de aula. É necessário, é imprescindível uma dedicação extra-classe. E hoje as distâncias, as impossibilidades são muitas, né? Nem sempre é possível todo mundo se reunir fora do ambiente da sala de aula. Com a internet e a tecnologia, isso é cada vez mais comum, porque nós não precisamos estar mais no mesmo local físico para que possamos compartilhar de uma ideia, de um grupo de discussão, e com isso enriquecer cada vez mais o conhecimento, aprimorarmos cada vez mais o conhecimento sobre um determinado assunto. Diante de tudo isso, a informática, a tecnologia, ela é vista assim como uma importante ferramenta. Eu costumo dizer que a tecnologia dentro da educação, ela nada mais é do que uma nova ferramenta, né? Um ferramental a mais que o professor dispõe para transmitir o seu conhecimento e para tornar suas aulas mais dinâmicas. Que nós também não podemos, né, incorrer no erro de que a tecnologia por si só vai substituir o professor e vai resolver o problema da educação, seja onde for, né? Também não é o foco entrarmos aqui no mérito dos problemas educacionais, mas é muita ingenuidade atribuirmos à tecnologia, né, a responsabilidade de consertar os problemas gravíssimos que nós temos hoje de educação. É óbvio que, como ferramenta, ela pode ajudar a suprir boa parte dessas deficiências. Mas vamos nos ater aos fatos, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta que pode ser muito boa, que pode trazer excelentes resultados, mas que por si só, né, que sozinha, não vai conseguir mudar muita coisa. Então nós precisamos ainda de todo o aparato pedagógico, de todo o conhecimento, de todo o embasamento, aliado com as ferramentas tecnológicas. A junção dessas coisas, né, do conhecimento, do conteúdo pedagógico, educacional, né, de formações críticas, né, de pensamentos críticos aliado à utilização de tecnologia, aí sim nós podemos dizer que pode realmente trazer benefícios e mudanças dentro da área educacional. E aqui nós temos mais um pensamento extremamente importante que nos faz refletir. Fomos preparados para reproduzir o passado. Isso é algo triste e preocupante. Se nós formos pensar ao longo aí da nossa própria formação, da nossa vivência escolar e acadêmica, nós vamos constatar que foi exatamente isso. Nós fomos preparados para reproduzir o passado. Poucos de nós, sorte aqueles que conseguiram, né, que tiveram essa dádiva de encontrar, né, de serem formados para a mudança. Normalmente nós somos aí condicionados a compartimentalizar nossos pensamentos. É o famoso colocar dentro da caixinha. É a caixinha do conhecimento, é a caixinha do sentimento, é a caixinha como se o mundo fosse totalmente quadradinho e as coisas pudessem ser enquadradas e compartimentalizadas e devidamente armazenadas. E quando eu preciso da caixinha de tal coisa, eu vou lá e retiro essa caixinha, né, como se isso fosse possível. Não são, né? As coisas nesse mundo, elas não seguem essa linearidade. Nós vivemos num mundo racional, com sentimentos que mudam o tempo todo, com conhecimentos que se transmutam. A ciência traz muito isso, né? Uma coisa que hoje é tida como um grande problema, depois de um tempo ela estuda, ela muda essa forma de pensar. O ovo que o diga, né? Só tomando aí como um exemplo, que os ovos já foram tidos aí como grandes vilões de colesterol, depois já não era mais vilão, já passou a ser benéfico. O café causava infarto, estresse, um monte de outras coisas, depois o café já não causa mais nada disso, né? Isso faz parte do processo de conhecimento, do processo de crescimento, de amadurecimento científico, né, e intelectual. Então nós temos que aprender, né, a trazer todo esse avanço tecnológico, a trazer o uso dessas ferramentas tecnológicas para que a nossa produção de conhecimento também seja diferente, né, para que nós possamos mudar essa visão compartimentalizada das coisas.
né, não cabe mais nos dias atuais, com a rapidez com que as coisas acontecem, nós ainda continuarmos a pensar da forma com que pensávamos há 50, 100 anos. Né? Hoje isso é algo que já não cabe mais. As coisas acontecem com uma velocidade muito grande, né? E nós temos que acompanhar esse processo de mudança com a mesma rapidez com que as informações avançam, com que elas chegam no nosso dia a dia. E você aí, pensa fora da caixinha, ou da casinha, como dizem alguns? Não tem nada de errado em pensar fora da caixinha, em pensar fora da casinha, muito pelo contrário. Nós precisamos mesmo é sair dessa nossa zona de conforto, né, e começarmos a perceber que existe um universo assim, além, né, da fronteira das nossas limitações. O que é que delimita a nossa visão? A nossa própria restrição de conhecimento. Né? Então, voltando para aquele ponto inicial, é o medo da mudança, é o medo de pensar de forma diferente. E o que nós precisamos perder é isso, coisa que os nossos alunos já perderam. Pode observar quantas vezes eles soltam pérolas dentro da sala de aula, que no primeiro momento isso causa uma reação nossa, mas depois nós vamos lá, paramos, analisamos, refletimos sobre aquilo que eles disseram e chegamos à conclusão que eles estão certos. Né? Eu não tenho problema nenhum com isso, eu acho que nenhum professor que leve a sua profissão, né, de uma forma, né, como ela deve ser levada, tem medo dessas mudanças e desses enfrentamentos. Os alunos hoje, eles nos enfrentam não no sentido da violência ou da falta de respeito, né, mas da discussão do conhecimento. O professor hoje ele deixou de ser aquela pessoa que está dentro da sala de aula, ali à frente de uma turma, como detentor universal do conhecimento, e o que eu digo é lei. Né? Hoje nós estamos muito mais como agentes facilitadores, como pessoas que estão ali, sim, né, para ainda transmitir o nosso conhecimento, as nossas experiências, mas muito mais para colaborar com esse ambiente, né, do que propriamente como aconteceu com a grande maioria de nós, onde o conhecimento foi imposto. Né? Quantas vezes você já se deparou com aquelas questões, mas professor, por que eu tenho que aprender isso? Onde eu vou usar isso na minha vida? Na nossa época, né, na época que eu me formei, normalmente a resposta era porque sim e pronto. Né, porque você tem que aprender, porque cai na prova e está resolvido. Hoje essas respostas não cabem mais, né? Ele quer entender o porquê daquilo, né? Onde é que ele vai usar isso? Né? Até uma discussão, é uma brincadeira de Facebook, mas é bem isso, né? E às vezes a gente se depara com essas situações. Mais um dia se passou na minha vida e eu continuo sem saber onde aplicar a fórmula de Bhaskara. Né? E aí fica a pergunta, por que é que eu aprendi isso? É claro, não estou falando que não é importante, tem a sua utilidade. Né, mas vai depender, obviamente, muito da área que você vai seguir. E é isso que os nossos alunos nos cobram hoje. Eles pensam fora da caixinha. Né, eles não se contentam mais com explicações óbvias, eles não aceitam mais aquela coisa. Por que é? Né, eles querem respostas lógicas, e isso nos força também a encontrarmos novas respostas, novos caminhos e novas metodologias. Né, a tecnologia também está aí para isso, para que nós possamos utilizá-la como uma nova metodologia, como uma nova ferramenta para transmitir, né, e para interagir nesse novo mundo, nesse novo contexto, nessas mudanças que se fazem presentes no nosso dia a dia e no dia a dia dos nossos alunos. E aí você deve se perguntar, né, em que local, em que momento do meu dia a dia a tecnologia se faz presente e eu nem percebo. Aqui estão alguns exemplos de aplicativos e tecnologias com os quais nós convivemos no nosso dia a dia, mas eu nem vou falar sobre todas essas daí, vou pegar outros exemplos, né, de coisas que você talvez não se dê conta, mas, por exemplo, quando você vai aquecer a sua comida no forno micro-ondas da sua casa, você está em contato com a tecnologia de informação. Hoje, quando você vai colocar a roupa para lavar na sua máquina de lavar roupas, ela muito provavelmente, se ela não for daquelas máquinas muito antigas, ela tem ali dentro da sua placa um mini computador. Né? Então, quando você está lavando roupa, você está em contato com a tecnologia. Geladeiras conectadas na internet, sim, isso já existe hoje. Claro que não é para ficar vendo o Facebook pela geladeira, né? Mas existe, com objetivos muito nobres, diga-se de passagem. Né? Ela foi inventada já há um bom tempo. Né? Ela não é nem algo tão atual, ela já foi inventada há um bom tempo. E ela serve, né? O objetivo dessa geladeira conectada à internet, ela principalmente para compras online. Né? Você não precisa mais ir ao supermercado, a própria geladeira, o próprio dispositivo reconhece aquilo que acabou dentro da sua geladeira, envia um sinal
para um mercado onde você já se encontra cadastrado com um produto que faltou. O mercado processa seu pedido, faz o débito na sua conta, no seu cartão de crédito, e à noite, quando você chega em casa, as suas compras estão lá disponíveis, sem que você precisasse se preocupar da lista, né, em fazer uma lista, ou esqueceu de comprar alguma coisa, quando chegou em casa vai ter que sair de novo porque faltou alguma coisa. Então, isso são exemplos de onde a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Na TV que nós assistimos, nos dispositivos de TV a cabo. Então, esses são exemplos da utilização da tecnologia. Alguns deles, né? Poderia passar aqui algumas horas falando sobre isso, mas não é o caso. E vamos lá agora falar sobre alguns recursos, algumas ferramentas que nós efetivamente podemos utilizar no ambiente educacional, dentro da sala de aula, ou mesmo, né, nós sempre falamos aí dentro do ambiente educacional, lembrando o lado formal, mas lembrando aí que empresas, companhias cada vez mais se utilizam também desses mesmos recursos, como uma forma de facilitar a comunicação, facilitar treinamentos, né? E, porque não é óbvio, toda empresa também busca desenvolver o seu capital intelectual, ou seja, disseminar conhecimento também. Né? Algumas dessas ferramentas, elas já são bastante antigas, já são utilizadas há décadas, né? E pelos mais jovens, já algumas nem são utilizadas, como o vovô e-mail, por exemplo. Né? Se você for perguntar para um jovem hoje se ele usa e-mail, provavelmente ele vai te olhar torto. Né, porque e-mail são coisas do passado, né, coisas que os tiozinhos aqui utilizam. Né, o pessoal mais jovem, mais descolado, já não usa mais e-mail, usa rede social, usa programa de troca de mensagem instantânea, né, e um monte de outras ferramentas. Mas o e-mail tem a sua utilidade, né, ele ainda é um meio mais formal de registrar informações. Dentro de empresas, por exemplo, ele é aceito como documentos, né, como uma documentação formal de processos e de pedidos. E dentro do ambiente educacional também é utilizado para enviar recados, para deixar registrado, porque você tem ali como comprovar aquilo que foi feito. Listas de discussão, que são coisas também já bastante antigas, mas que ainda têm a sua função. Né, como o nome já diz, é você promover um encontro, um debate, uma discussão em cima de qualquer assunto que seja, onde as pessoas possam, através dos seus endereços de e-mail, das suas listas, estimular essa discussão e promover ali um debate, uma troca de opiniões. Blogs, cada vez mais comuns. Né? Hoje é muito comum todo mundo ter seu blog. Eu aconselho que você, professor, que está aqui assistindo essa nossa videoaula, também possa ter o seu blog, se ainda não tem. Né? Você já pensou na quantidade de materiais que você já produziu ao longo aí da sua carreira? E o que é que você fez com esses materiais? Onde eles se encontram depositados? Um blog é uma forma muito fácil, muito rápida de se compartilhar conhecimento. Né? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você escreve, todas as suas aulas, os materiais que você prepara, que são de excelente qualidade, podem ser divididos não somente com seus alunos, mas com qualquer outra pessoa. Né? E o blog é uma forma muito democrática, muito aberta de se fazer isso. As redes sociais, por que não? Né, algumas pessoas olham para as redes sociais como algo, né, nariz meio torto, mas não tem nada a ver. Né? A rede social ela pode ser utilizada assim como um meio de comunicação, como um meio de troca de experiências e como uma interação entre as pessoas. Né? O nome já fala, é uma rede social. É óbvio que ela só não pode substituir o contato humano. Né? Nós precisamos sim do contato com as pessoas, mas a rede social é o local onde as informações são compartilhadas com uma velocidade impressionante, um alcance que nós jamais conseguiríamos através dos métodos tradicionais. Para a informação, para o conhecimento, para o ambiente de aprendizado, isso é um recurso fantástico. Programas de mensagem instantânea, compartilhamento de vídeo e muitos outros recursos que nós podemos lançar mãos. Compartilhamento de vídeo é algo muito bom. Né? Você pode não só compartilhar suas aulas, mas como também pegar aula de outros professores, né, mesmo trabalhos acadêmicos, existem excelentes trabalhos, né, acadêmicos feitos por alunos e que estão aí disponíveis pela internet e podem ser utilizados para ilustrar o conteúdo das nossas aulas, para exemplificar aquilo que nós estamos ali abordando, né, em conceito, em teoria. Isso é uma forma extremamente interessante de mostrar que outros alunos já viram aquele conteúdo, o que já foi feito com aquele conteúdo, estimular a troca de experiência, né, inovação, gerar inovação, né, que é não necessariamente criar algo totalmente novo, mas pegar um conteúdo que já existe, aprimorar esse conteúdo e com isso gerar uma inovação acadêmica.
né? Então, vejam quantas coisas podem ser feitas. Isso porque nós falamos aqui de alguns pouquíssimos recursos. Existe muito mais coisa que ainda pode ser explorada. Seguindo os exemplos de ferramentas que nós podemos utilizar, eis aqui mais uma ferramenta bastante interessante. TeacherTube. É similar aí ao YouTube, que acho que talvez seja a ferramenta de compartilhamento de vídeo mais conhecida no mundo. O TeacherTube também é extremamente importante, tem excelentes conteúdos e ele é voltado, como o nome já sugere, mais a professores, estudantes, que tem aí vídeos mais voltados ao ambiente educacional. Então, é uma alternativa, uma ferramenta adicional para que você possa conhecer, também buscar vídeos relacionados aí aos conteúdos mais diversos, aos assuntos mais diversos, que você possa trabalhar em sala de aula e também sugerir aos seus alunos, como mais uma fonte de conhecimento e de busca. Aqui sim, o YouTube, talvez a ferramenta, como falamos há pouco, mais conhecida sobre o compartilhamento de vídeo, que eu particularmente gosto e utilizo muito dentro das minhas aulas. Tem muito vídeo interessante, tem muita coisa interessante que nós podemos utilizar aí para ilustrar os conteúdos, animações, coisas que tornam o ambiente da nossa aula mais interessante, trazendo aí uma nova forma de abordar o mesmo assunto. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena investir um pouco do seu tempo para conhecer essa ferramenta, para buscar aqui conteúdos acadêmicos também. Acredite, o YouTube não serve só para diversão, não serve só para vídeos e para clipes musicais. Você encontra muita coisa boa aqui também. Você já pensou em estudar em Harvard? Ah, professor, já, mas isso é uma coisa que está fora da minha realidade. Pode ser que presencialmente sim, mas você já pensou que você pode ter a mesma aula que um aluno de Harvard tem aí na tela do seu computador? E isso é possível. O Veduca está aí, uma ferramenta, uma plataforma de videoaulas também, de ensino à distância, que está aí para provar isso. O Veduca ele reúne, ele concentra todas as principais instituições de ensino do Brasil e do mundo. Então tem muitos cursos completos dentro do Veduca, uma plataforma de ensino, que você pode pegar conteúdos ali para suas aulas, estimular também os seus alunos para que busquem. Você pode ter aulas ali com professores de Harvard, isso sem custo algum, não só de Harvard, mas como de qualquer outra instituição de renome, não só do exterior, do Brasil também, USP, Unicamp e muitas outras universidades já disponibilizam o seu conteúdo através dessa plataforma, que também é mais uma forma de pesquisa, mais uma forma de conhecimento. Aqui o LinkedIn. LinkedIn é uma rede social, no entanto, uma rede social voltada principalmente para o ambiente profissional. O LinkedIn é uma rede social, como qualquer outra, mas o objetivo dela é a troca de experiências, é você buscar pessoas para aprimorar o seu conhecimento técnico, entrar em grupos de discussões da sua área, buscar conhecimentos, pessoas que possam te ajudar profissionalmente e que você também possa ajudar. É importante não pensar no LinkedIn só como aquela ferramenta de quando eu preciso de um emprego, eu entro lá e vejo quem pode me ajudar. Não é bem esse o objetivo. O objetivo é, óbvio, você ser ajudado, mas também ajudar. É uma forma de cooperação, é uma rede que possibilita interação entre profissionais das mais diversas áreas, sempre com esse foco, buscando conhecimento, formando aí uma rede de contatos, uma rede de ajuda mútua. E é claro, também não poderia ficar de fora o Facebook, a rede social mais conhecida, mais utilizada aí do mundo, e que também é importante, também pode ser útil como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de troca de experiências, gerando e estimulando o debate, a troca de ideias, sempre aí com respeito e tal, mas é importante expor diversos pontos de vista, estimular trocas, estimular o debate, a troca de ideias, em qualquer assunto que seja. O Facebook é uma excelente ferramenta para isso também. Twitter, eis uma outra rede social. Essas eu acredito que os professores não gostam muito para utilizar. Os colegas que me desculpem, mas falando por mim, o professor normalmente fala muito, escreve muito, e o Twitter é aquela rede social meio chatinha que limita os nossos caracteres a 140. Então, quando você quer escrever alguma coisa, tem que escrever pouco. Talvez daí tenha surgido lá o termo textão. O Twitter acabou com o textão. Aqui tudo tem que ser textinho. Tudo tem que ser pequenininho.
Mas, brincadeiras à parte, também é uma ferramenta importante para comunicações, principalmente comunicações rápidas. Aqui temos o Skype. O Skype é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito. Ela possibilita a utilização de recursos de áudio, vídeo, texto, através da internet, sem gastar nada além daquilo que você já paga para o seu provedor de internet. Então o Skype ele pode ser utilizado para que nós possamos fazer, por exemplo, uma videoconferência, uma reunião de estudos, né, com um núcleo de pessoas de estudo, grupo de alunos, né, para que você, né, possa inclusive interagir com seus alunos, de repente, para tirar dúvidas, né, como uma forma de fazer aí um bate-papo fora do horário de aula, fora do ambiente, né, escolar acadêmico. Então é uma ferramenta bastante interessante, gratuita, né, basta aí um cadastro simples, né, para que você possa utilizar. Então vale a pena conhecer, ferramenta leve, bastante interessante e muito útil. E estamos chegando ao fim dessa primeira videoaula. Gostaria já antecipadamente de agradecê-los e também aproveitar para dizer que todos os softwares, todas as ferramentas que aqui nós utilizamos e mostramos são softwares gratuitos. Muitos deles também software livre. O professor aqui também é contra a pirataria. Então, todas as ferramentas, dentro do possível, nós vamos sempre procurar mostrar ferramentas gratuitas que você não tenha que se preocupar com licença, não tenha que investir, né, valores aí para poder utilizar. Então, fica a dica. Tudo que foi aqui utilizado são ferramentas gratuitas. E continuaremos esse assunto numa próxima videoaula. E chegou o momento daquela fala clássica. Você tem alguma dúvida, perguntas, angústias e aflições? Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma preocupação? Não entendeu alguma coisa? Tem alguma crítica, alguma sugestão? Entra em contato. Aqui estão todos os nossos endereços, né, o site onde tem lá o Fale Conosco, página do Facebook, e-mail, Skype. Entre em contato, deixa suas dúvidas, suas angústias, suas aflições e eu terei o enorme prazer em respondê-lo. Né? Por enquanto, agradeço pela sua paciência e aguardo você na nossa próxima videoaula, que é a sequência ainda desse assunto. Muito obrigado e até lá!